com 4 anos. Oi, eu sou a Tati, mãe do Thier e do Martim. Eu sou Ione, sou a mãe do Vinícius. O Vinícius tem 2 anos e 9 meses. O Vinícius ainda está mamando. Olá, meu nome é Mariana, sou mãe do Esteban, de 1 ano e 3 meses. Quando ele estava com 60 dias, ele começou a me empurrar e eu fiquei preocupada achando que ele já estava recusando o peito. Mas depois eu descobri que ele tinha uma afta. A gente tratou, ele voltou a amamentar e foi tudo. Eu tinha em mente apenas que eu queria amamentar. Isso para o Enzo era importante e importante para mim, para a saúde dele. Então eu me preocupava muito em amamentá-lo. E foi tranquilo no seguinte sentido, porque... Depoimento de amamentação, que é um depoimento bastante engraçado, porque eu, como uma boa virginiana persistente, insisti em voltar a trabalhar, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo agora e continuar amamentando. Então eu tenho uma história de ordenha muito engraçada, de ordenhar loucamente para manter a amamentação exclusiva. Não era um Cris que dormia muito. Pelo contrário, ele dormia um pouco e acordava muitas vezes para mamar, isso durante o dia e durante a E o noite. Thier era um louco por leite materno, me enlouqueceu às noites, querendo que eu amamentasse ele de mais ou menos 2 em 2 horas por tempo indeterminado. Porque no começo teve a história da demanda, da livre demanda, mas depois que eu voltei a trabalhar, não tem como fazer livre demanda quando você não está próximo do bebê. O problema é a pressão social em relação à amamentação, que sempre é aquela pergunta dos colegas de trabalho, amigos, parentes, ele ainda mama? Eu era muito criticada nessa época porque as pessoas acham que você não precisa passar por esse sofrimento, que isso é um absurdo, que as crianças precisam comer. A minha mãe me criticava falando que eu mesma mamei leite com maisena, que eu dormia a noite inteira. Então eu insisti no leite materno, que eu acreditava que era coisa bacana de se fazer. Apesar de todo o sofrimento da amamentação noturna, que é difícil conciliar um bebê demandando a noite inteira, e você tem que levantar e dar conta do trabalho no dia seguinte, e tudo começa. Começou a me morder muito. Ele sugava e mordia. E a gente não sabia o que era, ligava para as pessoas, até para profissionais, perguntando o que eu podia fazer. E as pessoas começaram a falar, não, você desmama, ele já tem 1 ano e 3 meses, você pode começar a desmamar. Uma luta todos os dias quando a gente cruza com essas pessoas chatas questionando se ainda mama e se ele não quer comer, é porque, claro, ele mama no peito, não vai querer comida. E se ele fica doente, claro, porque ele não come, porque só mama no peito, então por isso que ele fica doente. Essas pessoas não sabem no dia a dia de que ele come muito bem, de que ele brinca muito bem, de que tem miles motivos para ficar doente, que não é o peito. E eu também sofri algumas pressões pelo desmame, que foi o seguinte, que as pessoas perguntavam, mas por que você ainda amamenta? O Enzo já é grande. E o que eu colocava para as pessoas era o seguinte, que era um prazer para o Enzo, e a gente tinha uma ligação muito forte. O Vinícius continuava amamentando muito bem, obrigada, né? Mas depois começaram aquelas pressões sociais, né? De todo mundo falando, ele já tem 2 anos, você tem que desmamar. E aí ele também levei ele no dentista, porque ele tinha no início de uma cárie, né? E o dentista acabou comigo, né? Não, você tem que desmamar. A cárie é causada por causa da amamentação. Aí eu troquei de dentista, outro dentista falou a mesma coisa, troquei de dentista de novo, até achar um dentista que não achava que a cárie era por causa da amamentação. Então minha livre demanda era abastecer com 1 litro de leite o berçário, leite materno por dia, e o berçário também amamentá-lo. E à noite, meu querido filho queria muito me ver e mamar e mamar. Eu defendo uma amamentação prolongada, porém... pretendo encarar o desmame quando ele tiver 2 anos e meio, ou mais, 3, até quando ele quiser. Com 1 ano e meio eu comecei a me preocupar com o desmame. Como seria isso se o Enzo mamava tanto e parar de mamar de uma hora para outra não dava, porque era um prazer para ele, aquilo não podia ser uma coisa desagradável
um trauma. Eu tinha essa preocupação, eu não queria que fosse dessa Quando forma. a gente começou a se ajustar no momento de tempo, que eu conseguia dormir algumas horas, o Thier decidiu que era hora de desmamar. Mas a mamãe dele não estava pronta para esse momento e foi muito duro. Eu insistia na amamentação, eu não entendi o recado logo no primeiro momento. O Thier passou a me morder, ele passou a ser bastante agressivo com o peito. No segundo momento ele passou a cuspir o leite. E a gente está numa fase boa de desmame, onde ele mama uma única vez à noite para dormir. E eu falo, Vinícius, solta, ele já solta. Então eu comecei a colocar limites pro Enzo. O Enzo comecei a colocar o horário que ele ia mamar de manhã, no horário do almoço, à tarde, à noite. E com o passar do tempo isso foi diminuindo. Aos 2 anos, o Enzo mamava apenas de manhã, quando ele acordava, e à noite, para dormir. E ele ficou isso durante 1 ano com esse tempo. Com os 2 anos e meio, eu comecei a falar para ele também que o meu leite estava diminuindo. Então tinha pouco leite, então ele mamava menos tempo. Aí chegou um momento que o Enzo falava assim, mamãe, e por que agora tem pouco leite? Eu falei, não, porque você já cresceu e só quando é bebê que tem bastante leite. Aí então ele falava assim, então se você tiver um bebê vai ter bastante leite. Aí veio a ideia de que ele queria um irmãozinho e eu imaginava que ele estava pedindo um irmão pelo motivo de que daí eu teria leite novamente para que ele pudesse mamar. Minha ideia era de mamar pelo menos até os 3 anos, né? E aí eu cheguei uma hora que eu estava tão estressada que eu falei, não, ou eu dou ouvido às pessoas ou eu tomo uma decisão. E a minha decisão foi parar de dar ouvido à expressão, não ligar mais para o que as pessoas falavam. Acredito que quando chegar o momento do desmame, os dois vamos conseguir fazer belos acordos, porque ele vai ter a capacidade de entender que chegou o momento para partir para outra situação. Houve sim uma pressão por parte de professores na escola, colocando que, nossa, o Enzo com 3 anos, só agora você fez o desmame. Então eles acreditavam, o Enzo começou a ter uma fase um pouco agressiva na escola, agressiva assim, discutia com os colegas. E aí a professora colocou que devia ser por causa do desmame, que foi muito tardio. O momento do desmame vai ser um momento em que realmente os dois precisamos nos distanciar um pouco mais nesse âmbito. E aí, essa foi a história de amamentação, foi meio dura esse desligamento da gente, porque eu tinha todo um ideal que eu ia amamentar 2 anos ou mais, como vem nas caixinhas de leite. Eu achava o máximo falar que eu ia amamentar, que essa seria a minha história, completamente diferente da minha mãe, que me amamentou 10 dias, ou da minha avó, que não amamentou. Agora eu já estou falando para ele, quando você fizer 3 anos, você vai deixar o peito. E ele fala, ai, tá bom, né? Ele tá próximo disso. Se eu não colocasse aquele limite para ele ia ficar como as outras crianças que algumas vezes eu via pela rua, assim, puxando blusa da roupa da mãe, querendo mamar naquele momento, e era uma coisa que não me agradava, eu não queria que ele fizesse isso. Então, eu coloquei, Enzo, nesse horário não podemos mamar, nós vamos mamar em casa. Então, no início, lógico que foi difícil, mas depois ele percebeu que como eu não cedi, que não ia ter outro jeito. Então, ele aceitou essa história da gente mamar só apenas de manhã e à noite. Ele voltou a acordar cada 3, 4 horas. Não acorda muito. A gente dorme juntos, temos cama compartilhada. Então, os dois não acordamos muito. Acorda, coloca o peito e continuamos dormindo. Aí é outro programa, você decide, né? No caso, o Martim vai decidir qual que vai ser nosso novo caminho. Não sei como que vai ser essa nova história. Mas é uma lição aprendida. É isso aí. Isso aí.